Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação, sempre conosco, interagindo através do Facebook, através também do Facebook lá no Sicom, entrando em contato com eles, dando sugestões de pauta, críticas, e é sempre bom ter vocês interagindo conosco para que a gente possa fazer um programa voltado a vocês da nossa região, o programa é regional. Estamos aqui para falar de coisas da nossa cidade, da nossa região. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, o nosso comentarista. Rubens, como é que está? Seu time vai bem? Olha, mal não está, né? Pelo menos os nossos times estão liderando suas chaves, né? Então já está bom. Num campeonato em terra de cego, né? Então tá ótimo. Mas eu ia dizer o seguinte, quando você falou aí da sugestões e críticas, muito daquilo que os nossos telespectadores que acompanham depois os vídeos nos sugerem, a gente acaba trazendo para cá. E hoje não é diferente, né? Nós vamos tratar de vários assuntos relevantes para a região e até para o Brasil. Exatamente. E nós trouxemos aqui, convidamos o vereador Boquinha. Ele é do PSDB, está na 4ª legislatura, elas não foram seguidas, mas foram 16 anos de aprovação de você, munícipe, que trouxe o vereador de volta para contribuir com os munícipes e trabalhar lá na Câmara, trabalhar junto conosco. E é sempre um prazer ter aqui vocês, ter um vereador conosco, porque está lá preocupado com as coisas da nossa cidade. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, acho que é uma oportunidade que a gente tem, mais uma oportunidade para poder falar com a comunidade de toda a nossa região. Muito bem, gente. Olha, como o programa é voltado para condomínio, que é o tema, mas a gente consegue abranger vários outros. O primeiro que eu queria tratar é a questão do IPTU, né? Esse imposto que nós pagamos, ele sofre... esse ano nós não tivemos ali reajuste, não é? Nós mantivemos. E aí eu queria ouvir primeiro do Rubens Moscatelli, né? O que esse imposto efetivamente nos traz de benefício, e depois ouvir do vereador que está lá, né? Nós sabemos que eles todos têm uma limitação daquilo que foi orçado por conta de uma lei que trata da responsabilidade, que vocês têm uma responsabilidade no trato do dinheiro público, e isso pode gerar algumas consequências. Então, Rubens, vamos tratar isso para os nossos telespectadores com relação àquele imposto que ele sofridamente paga. Então, veja só, o imposto, né, é uma figura tributária mais antiga que a gente tem notícia. Na verdade, a ideia é servir de sustento à organização estatal para que possa cobrir várias necessidades da população, questão de segurança, questão da coletividade em geral. Só que, ao mesmo tempo que isso é verdade, também é verdade que o imposto, como figura tributária, é o único que é indireto. O que eu quero dizer com isso? Eu recolho lá o IPTU, mas eu não tenho direito, em tese, pelo recolhimento, de exigir, por exemplo, asfaltamento da minha via pública em frente à minha casa, ou que coloquem lá uma sinalização essa ou aquela para melhorar o fluxo do trânsito. Por quê? Porque o administrador, no caso o prefeito do IPTU, ele tem várias disciplinas legais que a própria lei orgânica municipal determina como prioridades. A lei orgânica é a nossa Constituição, né? E que ele tem que investir dinheiro, saúde, educação... Pegar esses recursos... né? Que são verbas carimbadas, vamos assim dizer. Distribuí-las. Aquilo que sobra das verbas carimbadas, aí ele tem a livre disposição de eleger as melhores políticas dentro daquilo que ele imagina que seja o melhor. Por isso que eu estou falando, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de imposto, ele não é retributivo, necessariamente. Por quê? Eu pago, eu posso exigir, sim, melhores serviços, uma adequação daquele meu investimento
e uma boa aplicação dos recursos pelo administrador, mas eu não posso exigir dele que ele faça sempre a mesma coisa, a não ser aquelas carimbadas. Aquelas que são obrigatórias. Agora, vereador, a risada já percebeu que vem, né? A batata quente. Então, não, porque é uma questão de gestão. Sim, claro. E essa gestão que às vezes nos coloca aqui numa situação de até às vezes elogios e algumas outras de críticas dessa destinação. Porque não é tida como a principal arrecadação. Não é. Não é. Agora, políticas para reaver inadimplentes e outras coisas dessa natureza. Como é que está essa gestão? O que vocês têm sentido? Eu acho assim, até com permissão do professor Rubens aqui, é porque o IPTU tem, eu acho que a população, no modo geral, ela até tem e deve cobrar e exigir algumas melhorias dessa questão do imposto do IPTU, né? Imposto Tributário Urbano, né? Porque hoje, infelizmente, a gente acabou tendo deslocado a taxa do lixo, a taxa da iluminação, que até um tempo atrás era tudo dentro do IPTU que se pagava, a taxa do lixo ainda continua sendo, mas da parte da iluminação, hoje já se tem até uma taxa extra. Quando a gente pensa e fala no orçamento público do modo geral, tudo bem, ele como é o ISS, como é os tributos estaduais e federais, eles entram numa tabela para representar os 25% para a educação, 15% para a saúde. Mas dentro do município de Santos, hoje, o segundo, né, gerador de recursos, aonde o prefeito tem condições de dar ou não o aumento para o funcionalismo público, por exemplo, quando você tem uma diminuição, como ocorreu, por exemplo, no ano de 2016 para 2017, onde nós tivemos uma diminuição no pagamento do tributo, porque as pessoas acabam, ao perder um emprego, eles pagam de pagar o IPTU, deixam de pagar um plano de saúde, porque tem que se alimentar, tira os filhos, às vezes, de uma escola particular e coloca na pública. Então, é onde o orçamento público acaba sofrendo mais. Mas eu vejo, de um modo geral, que agora, 2018, e aí aproveitando o grande mérito de uma luta, por exemplo, nos últimos 15 anos, foi a obrigatoriedade das empresas da área portuária pagarem IPTU. Exato. Isso vai representar no município, para este ano... Foi esse o ponto que, eventualmente, colaborou por não reajustá-lo? Não. Porque... Onde está Então, aí eu pergunto, onde está essa mágica? Porque... A mágica hoje, e eu acho que é uma mágica, inclusive, correta, do administrador, o prefeito, nos últimos 8 anos, que o prefeito Paulo Alexandre, mesmo com o Papa, eles fizeram, não teve um aumento maior do que a própria inflação. Então, houve sempre uma correção da inflação no município. Sobre o valor. Sobre o valor. Para poder cumprir com algumas outras obrigações, como, por exemplo, lidar com os aumentos do funcionalismo público. Porque não seria também legítimo ou direito você aumentar o IPTU, por exemplo, em 8%, Perfeito. 10%, e oferecer um aumento para o funcionalismo público de 3%, porque é um dos parâmetros onde você representa este aumento. Agora, deixa eu pôr uma pimenta nessa nossa conversa, porque nós estamos aqui conversando e você vai ter que chegar em casa e tentar entender. Então, se não houve reajuste, o funcionalismo não vai ter também? Não, ele só vai. Deixa eu sei que vai ter. Não é para pôr fogo nisso, mas eu sei que vai ter. Mas é isso que que eles estão se perguntando lá em casa, entendeu? Por que desta vez eu precisou não aumentar e nos deu essa condição? E eu sei que uma das hipóteses é não aumentar o número de inadimplentes, porque quanto mais gente pagando, mais arrecadação nós temos também, não é? Isso é algo que é gestão mesmo, que é aquilo que nós precisamos, e tratar de uma forma de cobrar aqueles que estão inadimplentes, né? E é esse o ponto.
quando a gente está num país onde tudo aumenta muito, não é? E a gente vê disparidades de preços com combustíveis, com isso, e a gente chega e fala, puxa, que bom que nós não tivemos eu acho até que o aumento, mas para onde levou? Eu acho até que poderia até não ter aumento, mas acabou se corrigindo. Como a gente ainda tem uma inflação, e a inflação do ano passado, com todas as crises, chegou em torno de 3,5%, né? Seria bom que fosse zero, mas então ele acabou corrigindo em 3,5%, que é proporcionalmente o mesmo que foi oferecido já para os servidores agora, que o dissídio é agora em fevereiro, um aumento que é da inflação. Então, os 3,5%. Uma ponta sai contente e a outra mais ou menos. A gente não pode esquecer, colocando também o meu pitaco aí, da lei de responsabilidade fiscal. Claro, exatamente. O prefeito, ele tem, veja, olha o equilíbrio que ele tem que fazer financeiro, né? Ele propôs e conseguiu reajuste de 3,5% no IPTU, que foi a recomposição do valor, né, a inflação. Ele não pode dar mais do que ele arrecada. Perfeito. A própria lei determina isso. Perfeito. Senão ele estaria descumprindo essa regra. E, além disso, a folha de pagamento, contando com servidores ativos e inativos, não pode ultrapassar 50% do orçamento. Perfeito. Esse é o grande problema. E que a gente, até bem pouco tempo atrás, a gente vai ver no outro bloco essa questão, talvez, viveu a pretensa reforma da Previdência, que era para quê? Para ajustar os servidores inativos ao caixa. E se me permite, eu acho que este é um mérito, aí se falando das gestões, todas que tiveram na nossa cidade, da responsabilidade. Se nós pegarmos hoje o exemplo do Rio de Janeiro, né, que está em pauta aí, por que aconteceu o colapso no Rio de Janeiro por falta de pagamento? Hoje não receberam nem novembro de 2017, foi porque não se teve essa preocupação. O professor Rubens está falando, eles deram aumentos acima do limite da responsabilidade fiscal. O Rio de Janeiro, por exemplo, o Estado, ele tinha um limite dentro dos 52, né, que é de 50 a 52, depois você é obrigado a demitir o funcionário público para que abaixe essa porcentagem. Estava assim 58%, 60% de tudo que arrecadava só para pagar folha de pagamento. O Rio de Janeiro, nós vamos ter que fazer um break, nosso primeiro bloco já voou. Nós vamos falar um pouco do Rio de Janeiro, né? Porque o Brasil tem um Cabral que descobriu o Brasil e outro que descobriu o Rio. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Estamos de volta com o nosso programa Ver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Aqui no intervalo, o nosso assunto não parou. E aí nós vamos compartilhar com vocês agora tudo aquilo que estávamos aqui batendo um papo no intervalo. E a gente estava falando dessas questões de gestão, né? Questões do Rio de Janeiro, dessa intervenção que acabou por afastar a reforma da Previdência, né? Para os sonos de alguns, né? E a perda de sono de outros, e assim assim caminha a nossa humanidade. Mas eu queria trazer um assunto antes, para a gente tratar aqui, que eu observei. O turismo na nossa cidade, ela deu uma bela de uma alavancada, não é? E aí eu queria entender se esse turismo foi por conta de um momento econômico que nós vivemos, por conta da prefeitura efetivamente ter investido para trazer o turista para cá, indiscutivelmente, porque nós temos uma hotelaria que aumentou mesmo, e a gente tem visto isso, tem aonde hoje nós acomodarmos um número maior de turistas. O que você acha? Eu acho que o Paulo Alexandre, ele no ano passado, se não me engano foi a partir do ano passado, que ele antecipou em uma semana o período do Carnaval. Se não me engano foi o ano já passado. Por 2 anos já. Já é o segundo ano. Eu achei interessante. Foi o segundo ano. Então eu acho que a partir dessa medida que ele tomou no ano passado, esse ano foi mais efetivo, vamos dizer assim, o movimento hoteleiro, teve muito mais gente em Santos e região, porque teve esse atrativo diferente. A gente não pode esquecer que São Paulo, a capital, também está investindo no carnaval de rua. E a gente viu um número estrondoso do aumento, né? De blocos e pessoas. 12 milhões de pessoas. Exatamente. Né? Enfim, mas esse pessoal que também estava lá, muito provavelmente veio para cá em algum momento. Perfeito. Então, houve essa conjunção. Eu não sei se houve, especificamente agora na questão do carnaval, por conta do turismo, se a prefeitura havia pensado nisso ou foi um contexto que acabou servindo para a nossa região, para o nosso comércio. Exato. Enfim. Vereador, como é que você vê isso? Né? Você acha que a prefeitura trabalhou para isso? Olha, eu queria até dar minha opinião dos dois lados, como vereador e como um comerciante que eu sou há muitos anos na cidade. Eu acho que nós poderíamos vender, né, a nossa cidade melhor ainda. Nós ainda não conseguimos desfrutar quantidade de dinheiro que vem dos transatlânticos e continua se descendo em ônibus e indo para 25 de março ou fazendo alguns passeios em São Paulo, e a gente ainda não conseguiu fazer com que esse turista permanecesse na nossa cidade. As semanas que antecederam o carnaval, e até na semana do carnaval, mesmo no sábado, nós tivemos a chegada de transatlânticos aqui, descendo 3.000, cada um 2.800, e eles ainda ficaram um pouco assim, sem uma venda, porque quando você consulta, às vezes um turista que vai no meu estabelecimento, mas como a senhora chegou aqui? Alguém ofereceu, indicou esse tipo de passeio? Não, eu peguei uma folheteria. Mas, por outro lado, eu acho que o poder público, neste ponto, cumpre uma função muito boa. Nós temos, assim, através da Secretaria de Turismo, um material rico em folheteria, em espanhol, em inglês, né? Tem algo que poucas as pessoas fazem, e eu queria que aproveitar a audiência. Nós temos uma cidade segura. Exatamente. Então, este é um mecanismo, toda essa preocupação que se tem com a segurança, que as pessoas pegam índices hoje de Santos, nós temos um índice maior de suicídio do que de homicídio. Eu gostaria até de acrescentar algo, se você me permite, porque nós temos aqui, efetivamente, nesta época, o apoio do governo do Estado. Do Estado que tem vem um apoio mesmo, Operação porque Verão, o efetivo Operação policial, Verão, exatamente. Porque essencial. A renda per capita vem toda para cá. E a gente tem aqui, e esse volume de pessoas aqui, o governo do Estado de São Paulo nos apoia e apoia de forma eficaz, não é? Uhum. E nesse sentido, eu acho que dá essa garantia. E aí, a gente também não pode fechar os olhos e achar que nós somos aqui... E acabou atraindo para cá o custo. Então,
as pessoas acabam vendo, pô, eu posso ficar em Santos, onde é uma cidade segura, uma cidade plana, bonita, né? Não pode ter, a nossa água não é a mais transparente possível, a nossa areia da praia, mas nós temos praias, jardins muito bonitos. Então vem para Santos. Não é lá muito barato. Mas nós temos ainda um custo de vida para o santista alto. Alto, no que se diz respeito quanto a gente paga um aluguel e assim por diante. O próprio restaurante. Mas aquele que vem com a preocupação de ficar aqui no hotel e não está pensando em descansar, esse custo-benefício Santos vale muito a pena. Então é onde eu vejo que acho que teve um número muito bom. Porque, por outro lado, nós antecipamos, como o Rubens falou, o carnaval. Então as pessoas não vieram para cá para ver escola de samba. Poderiam até ver um ou outro bloquinho nos bairros. Mas ela veio com o espírito de aproveitar a cidade. Isso eu acho que a gente precisava ficar atento. E explorar um pouco mais. Explorar um pouco mais. Daquele turista que vem aproveitar a cidade. Ele não vem atrás do carnaval tradicional. E a cidade é extremamente agradável. E mais, né? Porque não é só a orla da praia. Nós temos o centro histórico que poderia ser muito melhor aproveitado. Sim. Mas eu queria também ouvir a opinião de vocês, porque nós também temos uma certa dificuldade em lidar com o turismo de um dia. E esse turismo de um dia, eles acabam gerando para nós uma certa despesa e um cuidado, porque nós precisamos permanecer com as nossas praias limpas, com a balneabilidade das nossas praias, nossos canais são abertos, né? Evitar que se tenha essa educação de não se arremessar lixo nos canais, essas já melhorou muito, né? Eu acho que a gente pode melhorar mais. Eu queria ouvir primeiro um pouco o Rubens, depois o que a gente pode, como lidar com isso e acolher. É óbvio que são turistas, são todos muito bem-vindos na cidade, né? A questão do turismo de um dia, já de algum tempo, Santos se estruturou no sentido de até cobrar dos ônibus, né, do pessoal que vinha, ficava normalmente ali no Zé Menino e tudo mais, e vem desenvolvendo uma política importante nesse sentido, para que haja qualificação tanto de quem organiza essas excursões, como do acolhimento, né? Como você até falou, Kerala, nós também desenvolvemos aqui uma rede hoteleira muito maior do que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás. Exato. E que não é tão fora do preço. O investidor entendeu que servia, né? Como disse o vereador Boquinha, o custo para quem vem para cá não é tão alto. A gente sente mais porque fala, poxa, mas o peixe é pescado no mar e eu pago mais caro do que se eu for no mercado de São Paulo. Pois é. Isso a gente não entende. Nem ainda vou entender um dia. Eles, né? Mas, em relação a essa parte do acolhimento e das informações turísticas e até mesmo do entendimento nosso com relação a esses turistas, isso melhorou bastante por conta dessas políticas de melhor qualificar o acolhimento e colocar taxas que sejam significativas para impedir a predação, né? Aquele turista que infelizmente vai aos locais não para curtir, mas para depredar, né? Boquinha. Eu acho que isso, o professor já até... Dá uma, bem rápido, que eu tenho uma pergunta, tem um minuto, eu quero te fazer uma pergunta. Ele expressou bem, eu acho que a gente já avançou muito nessa questão da fiscalização, do acompanhamento do turista do dia. Ele é bem-vindo porque tem-se um cálculo histórico que a pessoa que mesmo vem aqui com ônibus um dia, ele representa deixa na cidade em torno de R$40. Então ele é muito bem-vindo porque representa aí um pouco mais do que 10 a 15 dólares. A gente tem que, dentro de toda a fiscalização, continuar absorvendo eles na cidade. Eu tenho 2 minutos e meio de programa. E aí quero perguntar agora para o amigo Boquinha, tá certo? Tá certo. O PSDB vai emplacar o presidente da República? Eu espero que sim. Eu acho que até na figura... E o governador também não? O governador de São Paulo? Não. Eu muito particularmente sou do PSDB, eu acho de nós termos hoje um candidato próprio, que o que se diz aí, de repente, o prefeito Dória ser candidato ou ganhar a prévia, porque vai ter que ter uma prévia, isso. Um erro, né?
quem quer tudo acaba não tendo nada. Eu tenho o princípio seguinte, o nome do governador Alckmin como presidente da República seria o melhor nome que nós temos hoje entre todos os que estão aí, pelo menos apresentando, claro, é um entendimento meu. E na figura de ter alguém que poderia ajudar ele politicamente, que seria o vice-governador Márcio França, e hoje sendo um candidato único do mesmo partido, sabe, eu tenho uma imagem um pouco diferente nisso. Você não precisa ser do partido para ganhar, para continuar governando. Tá perfeito. Você pode ter ideias. Obviamente que vão existir as... Mas convergência, né? Convergência. Queria ouvir a opinião agora do Rubens, né? Vou deixar um pouquinho o vereador do PSDB de lado para nos ouvir. O PSDB, ele tem aqui, historicamente, não é? Com suas prefeituras, e o governo do Estado já permanece no governo já há algum tempo, com suas prefeituras não terminando seus mandatos. Você acha que isso pode estigmatizar o partido? Já estigmatizou, na minha opinião. Acho que vai ser um erro fatal se o Dória, ainda que ganhe as prévias, ele não vai levar. Isso, também concordo. Porque a rejeição é muito grande por conta de outro candidato que foi o Serra. Isso. Ele fez a mesma coisa. E quando ele veio como inovação. Como é que você, como inovação, faz o mesmo que o outro? O vice é o Covas, não é? O vice é o Covas. E nada contra o Covas, não, viu? Mas o que o professor está falando é inovação e que tem um hábito antigo, e sempre estar no poder. Eu tenho uma preocupação distinta a respeito disso. Eu não preciso ter o poder. Eu posso ajudar a população sendo você no poder, na cabeça-chave. Eu vou ajudar com as minhas ideias, com o meu trabalho. Exatamente. Eu não preciso ter a caneta. Eu sou Não. Então, eu acho que aí eu tenho essa preocupação, porque eu vejo que na figura a população não aceita mais isso. Por exemplo, ela me representa, me quer que eu seja vereador. Aí depois de 2 anos eu quero pular para deputado. Não, aí mais, depois né? de 2 anos para deputado eu quero virar governador, prefeito. E o mais interessante nisso tudo é que aquele que assume o restante do mandato não foi votado. Não foi o que foi eleito. Não foi o que foi eleito, né? Não votaram nele. Porque, muito lá antigamente, você votava no... Eu não sou dessa época, ouvi dizer. Você votava no presidente e no vice. Exatamente. Agora, né? Não necessariamente da mesma chapa. O programa acabou. Já? Vou encerrar suas considerações finais rapidamente, mas eu já de antemão convido o Boquinha para voltar e nós vamos falar de reforma política, porque chegou a hora de reformar. Rubens, rapidinho suas considerações. Obrigado, Carela. Realmente, como eu falei no início, aqueles assuntos que nós íamos tratar hoje são muito importantes e a gente tem que estar sempre debatendo, porque se você for analisar, o condomínio, ele também é uma comunidade onde você tem eleição, tem voto, tem planejamento e tem proposta. Então, política sempre está em primeiro plano. Esteve conosco o vereador Boquinha, do PSDB. Muito obrigado. Obrigado, estou sempre à disposição e eu queria sugerir uma pauta. Vamos também discutir sobre a taxa de ocupação, que todos vão poder receber. Muitos apartamentos, moradores de Santos, temos 70 mil pessoas que pagam taxa de ocupação de Marinha e podem se surpreender em abril com um aumento absurdo que possa ocorrer. E aí depois vamos ver o que a vereança pode fazer para nos ajudar nesse sentido. E você que nos assiste, muito obrigado por nos acompanhar. Continue com a programação da TV Com. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.